A paz do Senhor, meus queridos jovens, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, a lição de jovens, que tem por título Antecipando os Planos de Deus. E como subsídio eu quero deixar aqui, 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao 15, aonde Saul não antecipou os planos de Deus, mas ele exerceu aquilo que não estava na sua competência. Também que se torna quase a mesma coisa, atravessar diante dos planos de Deus, Fazer aquilo que Deus não ordenou. Ao rei Saul estava ordenado a ele ministrar o país, governar o país, e não realizar sacrifício. Como Samuel demorou chegar, então ele antecipou o sacrifício, porque o povo estava indo embora e deixando ele só. Quando Samuel chega, então ele disse, olha, era para ser confirmado o seu reino, mas como você desobedeceu ao Senhor, então será tirado o seu reino e dado para um homem segundo o coração de Deus. Deus tem escolhido outro. Então Saul perdeu a bênção de Deus por antecipar, por não obedecer, não ser submisso à palavra de Deus. É o que aconteceu com Adão e Eva, Eles almejavam ter o conhecimento, um conhecimento mais afinado, mas Satanás, sabendo desse desejo deles, então antecipa. E eles caem na cilada de Satanás e perdem a bênção de Deus, porque Deus, o plano de Deus tem a hora certa. O que Deus quer é que nós sejamos submissos aos seus mandamentos. Eu acredito que Deus, no tempo certo, ia dar o conhecimento a Adão e Eva, mas como eles não foram submissos à ordem de Deus, então perderam a bênção, e sacrificaram as suas vidas. Aconteceu o pior, O maior acidente que pode acontecer no percurso da vida do homem é a morte, e é o que aconteceu com Adão e Eva. Texto principal. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Salmos 24 e 1. Então tudo é do Senhor. O que Satanás oferece são mentiras, engano e sofisma. Verdade aparentes, mas não conclusiva para o seu próprio interesse. Resumo da lição. Não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Então, jamais. Nós temos que ter um coração voluntário, não viver de barganha, O Senhor me dá, que eu também lhe retribuo. Deus, Ele não precisa disso. Deus tem para dar. Agora, o que Ele quer de nós é a obediência, a submissão aos seus mandamentos. Objetivo, refletir a respeito da glória deste mundo. São 3 objetivos, Conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós. Saber a quem devemos adorar. Nós temos que ter consciência, não devemos atribuir adoração a outro a não ser o nosso Deus. O nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11, e Deuteronômio 6, do versículo 3 ao 14. Esse é o nosso texto áureo da lição. Como é de costume, o nosso comentarista, ele divide a lição, nosso comentarista Alexandre Coelho, ele divide a lição em 3 tópicos. Primeiro tópico, a glória deste mundo. Segundo tópico, não antecipando o que Deus tem para nós. Terceiro e último tópico, a quem devemos adorar. Na nossa introdução, nós veremos, nessa lição, que na sua última tentação, ou na última tentação de Jesus, direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele. Ser herdeiro de todas as coisas. Então esse era o objetivo de Satanás, antecipar, para que Jesus caísse na cilada e desobedecesse a Deus. Nessa última e terceira tentação de Jesus, nós devemos atentar para ela, certo? É muito interessante e muito importante, tá?
o que Deus tem para nós, pois o Senhor é soberano e Ele tem o controle do tempo. O diabo está sempre oferecendo um atalho. Cuidado, né? Sabendo da ganância do homem, sabendo do desejo do homem, né? De se exaltar, né? Se aparecer, querer holofotes. Então Satanás começa a oferecer atalhos e muito tem caído, né? Não obedecendo a palavra de Deus e não esperando que Deus, no seu tempo certo, lhes concedam. Porque tudo está sobre o controle de Deus. Jesus soube esperar, Jesus foi submisso, né, aos mandamentos do Senhor, obedecendo a sua palavra. Sem essa submissão, jamais nós podemos e jamais veremos as promessas de Deus cumpridas em nossa vida. Porque Deus é o dono do tempo e Ele tem um tempo certo para cada coisa, né? As promessas que Ele te fez, fique obediente, porque no tempo certo lhe será, né, dado a você, certo? Será cumprida as promessas. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração. Primeiro tópico, a glória deste mundo. No primeiro subponto nós temos mudando o cenário. No segundo subponto, o que Satanás tem a oferecer. E no terceiro, o que Satanás pede a Jesus. No nosso primeiro subponto, mudando o cenário, na terceira tentação o mestre é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade ou receberia a atenção ou o poder deste mundo. Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essa situação são dadas por Satanás, é algo perigoso, que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. E é preciso ter cuidado e discernimento para que não sejamos conduzidos a lugares altos, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. Então o que Satanás faz? Satanás, ele coloca uma escada e manda você subir no último degrau, né? Te exalta você. Ele arruma atalhos e te coloca lá em cima. Ele te exalta para depois te abater, certo? Porém Deus, Ele quer que nós subimos essa escada degrau por degrau, tendo experiência, se preparando para aquilo que Ele tem para nós. As bênçãos de Deus precisam de preparação. Como eu disse, Adão, ele precisava de passar por experiência para depois Deus começar, então, a dar o conhecimento do bem e do mal, né? Não era de imediato, mas eles anteciparam. Então nós também somos assim, as experiências, né? As adversidades são pedagógicas, para que nós possamos crescer na vida espiritual. Sem essas experiências, né, do Senhor em nossa vida, jamais podemos chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Precisamos, com Deus as coisas não são fáceis. Com Deus as coisas são rígidas, mas ela dá certo. Satanás quer facilitar, né, para que nós já sejamos exaltados, e depois ele puxa o tapete e você quebra a cara. Deus, ele nos faz ficar humilde, tá? E depois ele nos exalta, né? Ele vai nos colocar no lugar de exaltação, mas nós primeiro precisamos passar pela humilhação, certo? Ser submisso, né? Porque nada é fácil, nada se conquista do dia para a noite. Até a vida próspera, né? A nossa vida, na vida material, na vida financeira, nós precisamos de usar o esforço físico, o intelecto, para nós adquirirmos as coisas. Aqueles que conseguem de uma maneira fácil, também é tirado de maneira fácil, porque o que Satanás dá, ele lança em rosto. Deus não. Deus dá e nos garante a felicidade. Segundo subponto, o que Satanás tem a oferecer? Uma pergunta muito interessante. O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Ou seja, tudo o que ele tinha
e que seria possível de agradar o coração humano. Lucas destaca na tentação do Senhor Jesus as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Lucas 4:6. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele. O Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. No entanto, os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás, e ele se aproveitou para implantar neste mundo toda a sua maldade. 1 João 5:19. Então, quando Adão e Eva caem na cilada de Satanás, então eles passam a concessão desse sistema do mundo que era para eles administrarem a Satanás. E Satanás, usurpando, né, dessa oportunidade, ele coloca e implanta o império da morte, da maldade, né, de todo sofrimento, certo? Todo sofrimento que nós vemos na terra foi implantado por Satanás, né? Mas o Senhor nos alerta que nós devemos esperar a hora certa, porque o que vem de Deus é bênção. Nós vemos em 1 Coríntios, se não estou equivocado, capítulo 2, 19, 2 Coríntios, que aquilo que os olhos não viu, que não subiu ao coração do homem e nem veio aos seus ouvidos, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, ou seja, aqueles que obedecem à sua palavra, né? Terceiro subponto: o que Satanás pede a Jesus? Com certeza a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante. E um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os seus desejos iníquos. A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessam e os fisga como peixes em um anzol. Satanás não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente do servo de Deus, pois se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, se adora. Segundo Tessalonicenses 2:4, e busca se parecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno. Então o que Satanás ele quer fazer? Ele quer misturar o profano com o santo. É o que nós estamos vendo nessa geração nova, né? A sacralização do profano, né? Sacralizando, santificando o profano no santo. São hinos triunfalistas, são mensagens positivas, né, de autoestima, né? A teologia da prosperidade começou nos anos de 90, que vem importada de outros países e que adentrou e que tirou a nossa visão do céu. Hoje, fazendo a pesquisa, né, segundo as pesquisas, a maioria dos crentes não acredita mais no arrebatamento da igreja. Pasmem vocês, hein? Né? Não acredito que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Qual é, né, a distorção de tudo isso? A teologia da prosperidade, dando chave de carro, né, chave de casa, conta no banco cheia de dinheiro. Para que eu quero o céu? Se eu tenho minha casona, meu carrão, né? Embora isso não impede de você desejar o céu, mas o objetivo é isso, de tirar o foco do céu. Nos anos 80 e 90, se pregava só arrebatamento, a volta de Cristo. Daqui para lá, depois que introduziram a teologia da prosperidade, então a pregação mudou. Agora a sua visão é horizontal, não é mais vertical, né? Mas Tessalonicenses 3 diz que nós devemos desejar as coisas que são de cima, onde está assentado o Senhor à destra de Deus, né? Não as coisas que são de baixo, mas as coisas que são de cima, tá? Então nós temos que andar com os pés na terra, mas a cabeça nossa, a nossa mente tem que estar no céu. Ajuntar o nosso tesouro lá onde a traça não corrói.
Então é isso, a mistura do profano com o santo, a sacralização do profano no santo. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que rebater e lutar como os apóstolos contra as heresias, né? Contra as mazelas de Satanás no meio, né, dos lugares celestiais. É onde ele ataca. Que Deus abençoe e nos livre desse mal. Avançando para o segundo tópico. Não antecipe o que Deus tem para você. O primeiro subponto, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. No segundo subponto, o mundo que Jesus veio para salvar. Tá? Temos dois subpontos aqui. No primeiro subponto, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando que podem usufruir temporariamente, sem dizer que a eles o que os aguarda na eternidade, Deus mostra o que está reservado aos que lhes são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Satanás se vale da sedução e do engano. Contudo, Deus se utiliza da verdade, pois ele é verdadeiro. O inimigo não tem compromisso com a humanidade, pois ela não é fruto da sua criação. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens para o caminho que parecem direitos, mas cujo fim é a perdição. Provérbios 14, 12. Satanás sempre tem um atalho para oferecer aos homens, porém Jesus é o único caminho. João 14 e 6. Aí vem aquela parábola que muitos pregadores usam, o leilão da alma, né? Foi feito um leilão da alma e eles fazem uma comparação para demonstrar o que Satanás tem a oferecer e o que Jesus tem a oferecer. Uma ilustração muito interessante, certo? É uma figura de linguagem. E aí o pregador começa a fazer um leilão da alma. E diz: Satanás, o que você tem para oferecer para essa alma? E Satanás começa a dizer: eu tenho toda a glória do mundo, dinheiro, fama, mulheres e tudo isso, né? E Satanás vai oferecendo algo assim que esplêndido. Aos olhos humanos são coisas muito boas, mas o homem esquece que essas coisas são passageiras, não são perenes, são perecíveis, né? É momentos que você tem de prazer, de gozo, mas depois vem, né, as consequências desses momentos. Se você não for obediente a Deus, né, na sua vida e atender a essa oferenda, né, que Satanás tem feito aos homens, né? Muitos homens, cantores famosos que aprendeu a tocar e a cantar na igreja, que aceitou a oferta de Satanás e foi para o mundo, fez sucesso, morreram de forma terrível, né? Com overdose, problemas, né, mentais, porque se entregou, né, aceitou a proposta de Satanás e ganharam o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. E o pregador continua dizendo: e o Senhor Jesus, o que oferece para essa alma? Ele disse: olha, eu dei a minha vida, derramei o meu sangue, sofri, morri e ressuscitei ao terceiro dia. E o que eu tenho a oferecer para essa alma é a vida eterna. Então é melhor ficar com Jesus. É claro, é melhor, muito melhor, porque ele tem a vida eterna. Satanás não tem. Ele tem prazeres passageiros, prazeres que acabam aqui. Mas Jesus, ele, além de nos dar aqui, ele nos dará 100% na glória. Tá? Viver com Jesus é viver feliz, mesmo em meias tribulações, mesmo em meias tentações, mas ele tem o melhor para nós, a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Satanás oferecer para você é engano. Sai fora dele. Tá? Não tem nada de bom para você. Rejeita esses pratos, esses manjares que parecem momentaneamente bom, mas o fim deles é amargo e cruel. Mas o de Deus no momento parece ser amargo, mas o fim dele se torna doce. Foi o que ele disse para João em Apocalipse. Tá? Avançando para o nosso segundo subponto do segundo tópico.
o mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as Escrituras Sagradas, é o príncipe deste mundo. Porém, ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco no que era essencial. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar os planos da salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. Gênesis 3:15 e 1. Pedro capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 13 e versículo 8. O eterno passaria pela a cruz e por meio dela atrairia todos para si. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Olha só, a submissão ao Pai. Então, Satanás oferecendo atalho para Jesus. Atalho é um perigo, né? Tem até uma ilustração, né, a respeito de atalho. Creio que muitos de vocês já viram, né? Um ensinamento que nós não devemos pegar atalho, porque ele sempre oferece perigo. Mas o caminho, né, certo, que parece ser mais longe, é o caminho que chega, né, ao destino certo. Então não pegue atalho. Então o que Satanás estava querendo... Satanás sabendo que o homem, que o ser humano gosta de facilidade, certo? Que é ganancioso. Então ele usa os iludibriadores, aqueles que iludem as pessoas, oferecendo um meio fácil para a pessoa se enriquecer, né? Para a pessoa servir a Deus de qualquer forma, né? Principalmente na área financeira, né? Quantos projetos aí que os homens, né, oferecem para ganhar dinheiro, e até crente, né? Eles atingem mais a questão evangélica porque o crente tem fé e aí ele é ludibriado acreditando nessas coisas. E muitas pessoas foi à falência, né, por investir nessas coisas que Satanás oferece, um meio fácil para você se enriquecer, certo? Facilidade é o que ele fez com Jesus, mostrando o atalho que não precisaria dele passar pelo Calvário. É o que Satanás está sugerindo aqui entre as linhas, ou entre linhas, tá? Não precisa de você sofrer. O seu destino está marcado por Deus, mas não precisa, tá? Não precisa você passar pela cruz. Não precisa você passar pela humilhação perante os homens, ser cuspido, levando bufetada, né? Escarnecido. Não precisa de morrer. A morte, né, é uma das coisas que o homem mais teme, o ser humano. Jesus era 100% homem, tá? É algo que todo mundo teme. O mais forte e feroz homem teme a morte, não quer morrer. Jesus não era diferente, ele era ser humano 100%, certo? E Satanás oferecendo na entrelinhas, você não precisa passar por isso. Ajoelhe, não precisa só adorar eu, adore a Deus também, mas me dedica a adoração, é isso que ele quer, a mistura, né? Não precisa servir só a mim, serve a Deus, mas misturando, sacralizando o santo. E você não precisará passar por esses sacrifícios cruéis que Deus tem lhe oferecido. Mas Jesus sabia, ele tinha certeza, que o plano de Deus, que o caminho de Deus é melhor. É bem melhor, é sublime. E ele então foi submisso e disse: vai de Satanás, só a teu Deus servirás. Satanás teve que desistir, tá? E Jesus, no tempo certo, depois que ele ressuscitou, passou por todas as agruras, porque ele sabia o plano, ele sabia que sem derramamento de sangue a humanidade estava perdida. E essa era a sua missão. O grande amor de Deus, salvar a humanidade. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era o plano antes da fundação do mundo.
já projetada para o Filho de Deus. E ele não perdeu o seu foco. Vai, Satanás. Porque Jesus sabia que na hora certa, depois dele passar por ser submisso a Deus, Deus daria tudo em sua mão. Em Apocalipse você vai encontrar que Jesus está dizendo: eu que fui morto e agora estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E foi dado na minha mão a chave do inferno e da morte. Tá? E ele massacrou, ele esmigalhou a cabeça de Satanás, certo? E foi tirado o principado de Satanás. Hoje ele está submisso. Ele não pode vencer a igreja porque Jesus pôs ele em submissão. Ele só vai até onde Jesus quer, certo? Passou disso, ele não pode fazer mais nada. Então é como você matar uma cobra e ela fica remexendo o restante do corpo. Assim, Satanás está com a cabeça quebrada, porém os seus ardis ainda está atentando, sabendo que os seus últimos momentos ele quer levar o máximo dos seres humanos para o inferno juntamente com ele. Mas você está ouvindo a palavra hoje, escape pela tua vida, dá ouvido a Deus, certo? Seja submisso à palavra de Deus, ande no caminho estreito, porque a porta larga, o caminho largo, conduz à perdição eterna. Então vale a pena você renunciar ao pecado, porque o gozo é infindo após você vencer essas oferendas, esses atalhos que Satanás oferece na sua vida. Escute a palavra de Deus. Hoje é dia oportuno, meu querido. Avançando para o terceiro ponto, ou terceiro tópico. A quem devemos adorar? Primeiro subponto. Terceiro subponto, adoração e serviço a Deus. Melhor dizendo, segundo subponto, esquecimento e ingratidão. E o terceiro subponto, adoração e serviço a Deus. No primeiro subponto, nós temos aqui o povo no deserto. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado a experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram, beberiam águas de poços que eles não cavaram, e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deuteronômio 6, 10 e verso 11. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberiam, a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. Deuteronômio 6, e 12 e 13. Foi essa promessa que Jesus fez para nós, foi a que Deus fez para o povo no deserto. A terra que manaria leite e mel. Que eles não tiveram trabalho nenhum, mas ia só gozar. Se eles fossem obedientes, eles seriam cabeça e não cauda. É o que Jesus está oferecendo hoje, a nova Canaã celestial. Se nós formos fiel, ele disse, não turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai, né, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, ou seja, eu não vos enganaria. Há um ponto e vírgula, tá? Uma pausa. Eu não vos enganaria, mas eu vou vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez para levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejais comigo também. Irmãos, vale a pena passar por esse deserto, agrúria, sofrimento, renunciar ao pecado, porque a promessa é muito grande e Jesus está preparando o lugar para nós. É o que Deus fez, né, a promessa ao povo de Israel, mas não entenderam e perderam a bênção. Poucos entraram na terra prometida. A geração de 20 anos para baixo. Segundo subponto, terceiro tópico, esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de Deus, tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia adorando ídolos, o que o Senhor terminantemente havia proibido. Então Deus disse ao povo de Israel que quando entrasse na terra prometida, não se desse adoração aos deuses daquela terra. Mas foi como dizer nada, eles esqueceram.
Nós vemos Moisés subindo no monte, fazendo, no Monte Geazim, e falando para eles sobre a maldição e a bênção. Se eles obedecessem, seriam benditos no campo, na cidade. Emprestariam, tomariam emprestado. Mas se eles não obedecessem, seriam malditos no campo, na cidade. E eles tinham que tomar emprestado. Mas parece que entrou no ouvido e saiu em outro. O povo ali jurou que ia obedecer, mas quando chega na cidade prometida, eles começam a adorar, a adulterar espiritualmente, a adorar outros deuses, certo? E perderam a benção, foram levados ao cativeiro, sofrimento. Mas em tudo isso, Deus não esqueceu da sua promessa que ele fez a Abraão. Ele livrava o povo e garantia as bênçãos sobre a vida deles, uma vez que eles arrependessem. Porque o nosso Deus é misericordioso, é bondoso, tá? É o Deus de juízo, de justiça, mas tem a misericórdia e a graça, né? Deus está conosco. A ira de Deus diz assim, está condenado, está banido da minha presença, mas a misericórdia diz, espera um pouco, e a graça diz, eu salvo eles, e a graça é o Senhor Jesus. Graças a Deus pelo Senhor Jesus, que entregou sua vida para salvar a minha e a sua vida. Amém? Avançando para o nosso terceiro e último subponto. Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço deve ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus. E vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinarmos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade deste mundo. Então, jamais devemos misturar as coisas. O nosso louvor, a nossa adoração deve ser somente a Deus. Jamais dividir com Satanás, porque senão nós agradamos um e desagradamos o outro. Você tem que ter convicção de quem você está servindo. Então, jamais misture a sua adoração. Não cante música do mundo e depois cante hinos, mas cante louvores a Deus. Não adore a Deus, depois vai adorar o mundo, desejar as coisas do mundo. Não. Porque o apóstolo João diz que o mundo jaz do maligno, né? E o nosso contexto de vida, certo? A nossa contracultura não pode estar misturado com o mundo. Nós não podemos, viver no sistema mundano e viver no reino de Deus. Então nós temos que ter convicção. Não misture as coisas. Se você não quiser perder a parte sua na árvore da vida que está preparada para todos aqueles que forem obedientes a Deus, guardarem a sua palavra. Como vocês guardarem a palavra da minha paciência, eu te guardarei daquele dia, da grande tentação que há de vir sobre toda a terra para tentar toda a humanidade. Ele vai nos levar para a glória, nos livrará desse sofrimento. Uma grande tribulação que não houve antes e nem depois, só haverá naquele dia. As grandes tribulações que teve sobre a humanidade, sobre os crentes, foram locais, mas essa vai ser global. Tá? Chegar momentos que os homens pedirão para que a morte, pularão dos montes para se morrer, pedirão que a morte os leve para tirar o sofrimento e a morte vai fugir. A morte vai cair fora, certo? Até a morte vai correr de tão grande a tribulação. E pessoas não vão poder morrer, mas estão sofrendo. Tá? Então, escape pela tua vida. Aceite a Cristo como Salvador. Seja fiel você que é crente. Porque no arrebatamento, no soar da última trombeta, no alarido, a voz de arcanjo, que virá buscar no arrebatamento da sua igreja, você subirá. E aqueles que morreram em Cristo, não nos antecederemos. Tá? E nós juntamente não nos antecede. E nós juntamente com eles seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. Há uma escola de ensino que diz que à medida que cada um vai morrendo, Jesus vai voltando para ele. Mas nós não cremos assim. Nós cremos numa volta triunfante do Senhor Jesus. E num arrebatamento festivo e coletivo a encontrar com Cristo nos ares. Quem pode dar glória a Deus? Chegamos ao último ponto, chegamos ao último subponto da nossa lição.
E vamos fazer aqui a nossa conclusão. O exemplo de Jesus ao vencer a terceira tentação nos mostra que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão. Há propostas de Satanás. Você não precisa tomar atalhos. Confia que Deus há de cumprir as promessas em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. Então Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora basta você ser fiel a Ele. Aí Ele tem compromisso contigo, como Ele teve com Jesus, certo? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Estou orando por vocês, mesmo aqueles que eu não conheço, que está do outro lado da tela, que está pela primeira vez me assistindo, ouvindo esse maravilhoso ensino. Estou orando por você. Clique no sininho para você adquirir mais vídeos, certo? Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E assim as pessoas serão beneficiadas pela palavra de Deus. E você certamente será galardoado pelo Todo-Poderoso. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Deus abençoe.